Olá, tudo bem? Aqui é o Bruno do site Excel Dominante. Gostaria de dar as boas-vindas a você que acaba de chegar em nosso canal. Aqui você irá aprender a dominar o Excel passo a passo, desde o começo. Logo abaixo deixei um link para um e-book, 20 funções incríveis do Excel. Esse e-book é totalmente gratuito. Pode fazer aí o seu download. Essa vai ser a nossa última videoaula do curso gratuito de Excel. Mas as aulas no canal vão continuar, tá bom? Então, aqui a gente vai finalizar o curso totalmente gratuito que eu disponibilizei no YouTube, né? Do Excel, mas as aulas de Excel vão continuar. Eu vou gravar videoaulas aí toda semana para vocês, tá bom? Então, se você gostou, já se inscreve aí no nosso canal ou deixa o seu joinha, né? Deixa o seu joinha que me ajuda muito. Vamos lá. Nessa aula eu vou explicar para você sobre a função PROC-V e PROC-H. Então, PROC-V e PROC-H são as funções, uma das funções mais procuradas para aprender, para utilizar ou no Excel ou no Calc, né? Então, para que serve, como que funciona e qual que é a utilidade aí do PROC-V e PROC-H. PROC-V significa procurar na vertical, tá? Muita gente pensa que é procurar valor, mas na verdade é procurar vertical. Procurar valor, entre aspas, também poderia ser utilizado, mas o correto é procurar na vertical. E o PROC-H, ele tem a mesma funcionalidade do PROC-V, só que ele procura na horizontal. Já já a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Tá? Por que o PROC-V ele é mais utilizado que o PROC-H? Geralmente, quando a gente vai preencher algumas informações no Excel, a gente coloca as informações no formato vertical. Por exemplo, aqui o código está 1, 2, 3, então, ou seja, a sequência vai no formato vertical. Então, por isso que você utiliza, provavelmente você vai utilizar mais o PROC-V do que o PROC-H, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui, vamos para a prática para a gente poder entender melhor. Então aqui eu tenho uma tabela de dados que eu peguei ali de exemplo, tá bom? E você vai digitar, a ideia é que alguém digite um código, ou seja, aqui no caso a gente está com uma tabela de carros, né? Então vamos supor que é um pátio que tem ali vários carros à venda, etc. Então aqui é só um exemplo, você leva aí para o seu dia a dia, porque que você precisa procurar, etc. Então aqui a gente vai digitar um código, você vai digitar um código e vai encontrar o que? O modelo, o combustível, qual tipo de combustível que ele utiliza, né? E o preço. Eu escolhi aqui essas três colunas, certo? Então vamos lá. Então o PROC-V, como toda função, nós temos que iniciar com igual. Igual, vou digitar aqui, PROC-V, abre parênteses. Então, a primeira informação que ele pede, que o Excel pede, é o valor procurado. Então, o que você está procurando dentro dessa base de dados, ok? Você pode digitar a informação aqui, certo? Mas é interessante que você deixe uma célula. Então, o valor procurado vai ser uma célula, porque aí dentro dessa célula você pode digitar várias vezes ali outros valores, porque se você digitar aqui direto, ele só vai retornar de acordo com o valor determinado, né? Você não vai conseguir mudar aí com praticidade. Então vamos colocar aqui essa célula M2, ok, ponto e vírgula. Agora ele pede o que? A matriz tabela. Então a matriz tabela nada mais é que os nossos dados aqui, as nossas informações. Okay? Então você tem que selecionar toda a tabela. Ponto e vírgula. Número, índice de coluna. Isso aqui é muito importante. Então eu coloquei essa tabela a partir da coluna B para vocês entenderem. Então o que eu quero encontrar dentro dessa tabela? Eu quero encontrar o modelo, correto? Modelo. E modelo, ele em qual coluna que está modelo? Vamos olhar aqui, ó. Coluna 1. Coluna 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o modelo está na coluna 2. Tá? Então, eu vou colocar aqui 2. Então, eu quero que PROC-V me retorne o que está na coluna 2.
Só que se você colocar aqui, a sua tabela aqui vai ser da mesma maneira, a coluna 2. Se você arrastar a sua tabela para a esquerda, uma coluna para a esquerda, vai ser da mesma maneira a coluna 2. Não importa aqui a ordem das letras, tá? Importa o intervalo que você selecionou. Então, você vai contar a partir da primeira coluna do intervalo que você selecionou, ok? Então, coluna 2 é o que vai retornar. Ponto e vírgula. Agora ele pergunta, você quer que retorne uma correspondência aproximada ou exata? Aproximada é se eu digitar, por exemplo, 1,5, 1,6, alguma coisa do tipo, né? Ou às vezes um número maior, e caso ele não encontre exatamente aquele número, ele vai pegar o mais perto. E exata é, por exemplo, eu digitei número 1, ou ele retorna o que está na linha do código número 1, ou ele não me retorna nada, certo? Se não existir aquele número, ele não me retorna nada. Então, a exata é o que geralmente eu costumo utilizar, certo? Porque a aproximada ele pode trazer alguma informação aí incorreta, tá? Então, vou colocar falso aqui, tab. Você pode utilizar falso ou 0, tá bom? Dependendo da versão do Excel aí que você utiliza, vou utilizar falso. Fecho parênteses e Enter. Então, ele vai dar um erro aqui, não precisa assustar, tá? Porque eu não coloquei nenhuma informação aqui na minha célula M2. Então, ele está procurando o que? M2, só que M2 é vazio. Então, ele não vai retornar nada por enquanto, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o código 10. Enter. Quando eu coloco o código 10, o que ele me retorna? Kombi furgão. Vamos verificar? Então, o que ele vem? Você pediu código 10, então ele vem aqui, ó, na vertical, lembra? Proc V. Aqui, é igual a 10? Essa célula é igual a 10? Não. Então, pula. É igual a 10? Não. E assim por diante. Chegando aqui, é igual a 10? É. Então, nessa linha aqui, que é igual a 10, o que eu quero que me retorne? A coluna 2. Lembra que a gente especificou aqui? A coluna 2. Então, vamos contar 1, 2. Então, tá aqui, ó, Kombi furgão é o que ele retorna, correto? Então, ó lá, proc V, voltando aqui na forma, M2, que é o valor que eu estou procurando, um intervalo. Esse intervalo aqui é importante, você não pode deixar nenhuma coluna de fora, tá bom? Por exemplo, se você mudar esse intervalo para cá, a função já não vai funcionar, tá bom? Então, você tem que pegar aí todos os dados e para baixo a mesma coisa. Se tiver mais linhas aqui, ó, dependendo do código que você selecionar, se não tiver aqui dentro das linhas, não vai encontrar, tá? Então, intervalo, a matriz, tá, o número índice de coluna, que é qual coluna você quer que ele retorne, e o procurar intervalo, se você quer aproximado ou se você quer exato. Aconselho utilizar sempre o exato, que é 0 ou falso, tá bom? Então, vamos fazer mais um exemplo aqui para a gente poder entender. Então, igual, agora eu quero que retorne combustível. Proc V, abre parênteses. Vou fazer o seguinte, vou denominar a minha tabela como dados. Ó, eu vim aqui, coloquei e falei para o Excel que esse intervalo de célula, ele chama o quê? Dados. Então, quando eu selecionar esse intervalo de célula, ele vai colocar para mim dados. Então, eu vou colocar aqui igual proc V, tá? Parênteses. Valor procurado, o código mesmo, tá? Esse valor procurado pode ser texto, pode ser data, pode ser número, pode ser qualquer uma das opções. Mas o mais aconselhável é que utilizar um código. E um código que não se repita, né? É um código que não se repita, porque se você tiver dois carros aqui com código 10, provavelmente o Excel vai se confundir e não vai te retornar aí um valor exato, tá? Então, tem que ser um código único. E é importante que esse código também seja a primeira coluna da sua tabela, certo? Por exemplo, essa coluna código, ela não pode ser a última. Por quê? Porque a função proc V, ela procura da esquerda para a direita, certo? Então, ela procura da esquerda
para a direita. Então, se você colocar o código na última coluna da sua base de dados, ele vai ter que fazer o que? Da direita para a esquerda. Aí não vai funcionar, ok? Então, vamos lá. Aqui ver. Então, ele vai procurar ali. O valor procurado é o código. A minha matriz tabela é o que? Dados. Lembra que aqui ó, já apareceu. Posso pressionar Tab. Olha lá, ó, ele já selecionou de vermelho aquele intervalo. Ponto e vírgula. O meu índice de coluna agora, vamos verificar. Eu quero combustível. Então, código 1, modelo 2, categoria 3, marca 4. Combustível 5. Certo? 5. E aqui, falso, porque eu quero o valor exato. Fecha parênteses, Enter. Então, Kombi é do modelo, utiliza o combustível gasolina. Vamos verificar? Aqui, ó, número 10, Kombi furgão, gasolina. Ok? Agora, vamos fazer o preço. O preço aqui embaixo, ó, já coloquei para ele pegar o valor total do carro, né? E dividir aqui, no caso, por 24 parcelas. Tá sem juros, sem nada, mas aí você pode adaptar. Mas é para ficar bem prático. Na hora que você digitar o código, ele já vai achar o valor e já vai achar aqui quanto que vai ficar cada parcela se for dividir em X vezes, né? Geralmente uma pergunta que se faz aí quando vai comprar um carro. Se eu for fazer em tantas vezes, quanto que vai ficar? Então, fica bem prático e rápido aqui essa tabelinha. Então, essa é a ideia do Excel. Facilitar, né? Facilitar a sua vida e ter praticidade. Então, eu trago alguns exemplos aqui e você tem que aí adaptar, né, ao que você utiliza no dia a dia. Então, vamos lá. Agora, vamos encontrar o preço. Igual, PROC-V, abre parênteses. O valor procurado, sempre o código. A minha matriz tabela, eu nomeei ela como dados, certo? Mas se eu quiser, eu posso selecionar aqui também. Funciona da mesma maneira lá. O próprio Excel já nomeia como dados. Número e índice de coluna. Agora eu quero preço. Então, código 1, modelo 2, categoria 3, marca 4, combustível 5, preço 6. Então, o índice de coluna vai ser 6. Se eu colocar 7, ele traz classificação. Se eu colocar 8, aí vai dar erro, né? Porque eu não tenho a coluna 8. Então, isso é importante ficar atento. E o intervalo eu quero o falso, ou seja, correspondência exata. Fecha parênteses e Enter. Então, eu trouxe aqui o preço, deixa eu formatar, né? Então, o preço da Kombi, né? Vamos ver, é 19.750. E aqui eu já tenho também aí o valor das parcelas, como eu disse para vocês. Então, se eu mudar a minha pesquisa, simplesmente a função PROC-V já vai me retornar. Vamos supor que agora eu quero o 3, código 3. Então, o código 3 é o Fiesta, combustível álcool, valor 16.657 e o valor das parcelas dividido de acordo com a quantidade de vezes que a pessoa precisar. Ok? Legal, né? Então, espero que vocês pratiquem, certo? Pega a função, faça um exemplo simples como esse. Às vezes pode ser mais simples ainda. Por exemplo, você tem uma base de dados com nome, telefone de algum cliente, né? Então, que você coloque aí o código do cliente, ou se não, se você quiser pesquisar pelo nome, também dá. E você pesquisa o nome e ele retorna o telefone. Então, você consegue fazer isso através da função PROC-V, tá bom? E a função PROC-H você vai utilizar da mesma maneira, igual PROC-H. PROC-H, a parênteses. Então, os parâmetros são o mesmo, valor procurado, matriz tabela, número índice e o procurar intervalo. Então, são os mesmos parâmetros, só que a diferença é que a sua tabela ela tem que estar disposta no formato horizontal, certo? Então, ela tem que estar disposta no formato horizontal. Vamos fazer um exemplo aqui, só para vocês entenderem. Aqui você teria 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Vamos lá. Vamos colocar um exemplo aqui de produto. Então, você tem aqui, ó, produto A, produto B, produto
C, produto de produto E. E aqui embaixo a gente vai colocar aqui a quantidade em estoque. Vou colocar aqui igual, aleatório entre, vamos colocar de 50 a 100. Ok. Então vou colocar aqui só para ele não ficar mudando. Então eu tenho aqui a minha tabelinha, né? Então, ó, qual que é a diferença? Qual que é a diferença dessa tabela para aquela anterior? Aqui os dados estão dispostos no formato vertical. Então a planilha cresce na vertical, ou seja, de cima para baixo. Nesse modelo aqui, a minha planilha cresce da esquerda para a direita, certo? Então aqui, ó, vamos lá. Digite o código. Sem acento, sem nada, só para a gente fazer aqui, ó. Então vou deixar esse campo em branco, né, para digitar o código. Vou colocar ele mais aqui, ó. E aqui eu vou colocar aqui o nome do produto, quantidade em estoque. Então aqui eu vou retornar o nome do produto e aqui a quantidade em estoque igual proc h. Então qual que é o valor procurado? O código que eu vou digitar, ponto e vírgula. Qual que é a minha matriz tabela? Essa aqui, ponto e vírgula. Qual que é o meu índice de linha, né? O PROC-V a gente utilizava índice de coluna, a gente contava 1, 2, 3, aqui a gente vai contar o que? Índice de linha. Então o produto ele está em qual linha? Ele está na segunda linha, então lembrando que ó, linha 1, linha 2, de acordo com o meu intervalo que eu selecionei. Então eu quero que ele retorne a linha 2. E eu quero a correspondência exata. Fecho parênteses. Vamos fazer aqui para baixo já, ok, igual proc h, valor procurado, o código, ponto e vírgula, matriz tabela, ponto e vírgula, índice de coluna. Agora eu quero índice de linha, quero a linha 3, que é a quantidade em estoque, 3, ponto e vírgula falso, fecho parênteses. Enter. Então eu vou colocar aqui o produto 1, código 1, né? Então o código 1 é referente ao produto A, ok? E ele tem 72 peças em estoque, certo? Vou colocar aqui o código 4. O código 4 é referente ao produto D, tá? E ele tem 66 peças em estoque. Então, a diferença do PROC-V e do PROC-V e PROC-H é essa, é a disposição dos dados. Então, por que você geralmente vai utilizar mais o PROC-V? Porque é o formato que a gente costuma utilizar aqui no Excel para preencher as nossas tabelas, ok? Se você gostou dessa videoaula, então deixa aí logo abaixo nos seus comentários se foi útil, se foi válido, se acrescentou algo para você. E se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários também. E caso queira tornar-se um profissional em Excel, logo abaixo tem um link do curso Excel Dominante, onde você irá aprender todas as ferramentas do Excel. E não se esqueça de baixar o e-book 20 funções incríveis do Excel. É totalmente gratuito. Tá? Forte abraço, tchau, tchau.